noite. Boa noite. Calor em São Paulo aumenta a venda de ventilador e ar-condicionado. Em algumas lojas, os produtos já não são encontrados. Sem espaço, algumas delegacias da capital estão abarrotadas de carros apreendidos. Falta espaço até para as viaturas da polícia. Mãe do menino Joaquim, encontrado morto em um rio na região de Ribeirão Preto, é presa novamente. Governo do Maranhão reforça policiamento após 4 ônibus serem incendiados na capital São Luís. Nevasca nos Estados Unidos já matou 15 pessoas e as temperaturas ainda devem despencar para abaixo dos 20 graus negativos em algumas regiões. E estado de saúde de Michael Schumacher é crítico, mas estável. Hoje a família visitou o ex-piloto. E o Jornal da Gazeta está no ar. Nesses dias de calor escaldante, alguns fazem tudo por um ar-condicionado ou pelo menos por um ventilador. E quem quer comprar um aparelho está sofrendo mais calor ainda para encontrar nas lojas. Prateleira vazia e cliente frustrado. Não tem ventilador, é um absurdo não ter ventilador. Com esse calor. Ai, ninguém merece, meu Deus do céu. Tô, coitadinha do quarto, tá pegando fogo no quarto sem ventilador. Todo mundo vai dormir no banheiro, tá mais fresco. Tá mais fresquinho no banheiro. As vendas de ventiladores no verão aumentam em mais de 60% nesta loja. Os produtos vão embora assim que chegam. Hoje, de novo, assim que as portas abriram, os ventiladores acabaram. Mais ou menos uns 15, 10 horas já tinha acabado todos. O pessoal pede previsão? Pede previsão, pergunta se tem como fazer encomenda, só que a gente não consegue, né, porque está esgotado o depósito. A Andressa nos leva para ver o estoque. Depois do Natal, as mercadorias já foram repostas, mas os ventiladores... Esse é o depósito da loja, vamos entrar. Não, a gente já percebe que tem uma parte vazia, ventilador ali também. A parte de cima também fica vazia. Fora que na parede também a gente coloca umas colunas de ventiladores, mas pode ver que está tudo vazias. Perguntei para os funcionários, não tem ventilador. E eu vou voltar sem nada. Com leque? Com leque. Mas não é suficiente? Não é suficiente. Preciso urgente de um ventilador lá em casa. Com sensação térmica de 40 graus, o sábado virou o dia de comprar ventilador em São Paulo. A maioria já tem um aparelho em casa. O problema é que com a temperatura recorde dos últimos dias, faltou um reforço no ventinho. Só que com tanta gente atrás do mesmo produto, encontrar um desses é quase uma espécie de caça ao tesouro. Olha, estamos desde ontem. Aí passamos nas lojas grandes, né, até de shopping. Foi ontem, foi a parte de hoje, de manhã, não achamos nada. Aí nós vamos dando volta em outros bairros para ver se acha. Para você ter uma ideia, ontem eu, para me refrescar, entrei no carro e liguei o ar-condicionado. A gente vê, nota que está em falta e o que tem, o preço também subiu, né? Mas aí o jeito é pagar, né? Não, o jeito é pagar, não tem como, né? Você vai fazer o quê? Vai ficar no carro? O carro não dá, né? Quem não desistiu encontrou algumas unidades em pequenos comércios e na região da 25 de março. A cena, para os sortudos, foi essa. Sol forte, muita água e ventilador. Estou rodando a 25 de março desde das 10 horas da manhã. Técnico e ar-condicionado. Não tem ar-condicionado em casa? É casa de ferreiro, espeto de pau. O cara trabalha com ar-condicionado e não tem em casa. Minha esposa fica a pé da vida. Eu falei, calma que nós chega lá. Mudanças nas autoescolas. A partir de agora, para tirar a carteira de habilitação, é obrigatório fazer aulas em um simulador. Já tem muita gente se adaptando ao novo equipamento. Parece um videogame. Na tela, o motorista enfrenta chuva intensa, neblina, animais na pista. Pelo menos 5 aulas de meia hora cada no simulador agora são exigidas para tirar a primeira habilitação, obter a categoria B e também para ter de volta a carteira cassada por excesso de pontos. Você coloca o aluno em condições adversas que no dia a dia, no trânsito, ele não vai ter condições de passar por isso, a não ser que seja de forma espontânea. Aqui não, aqui você gera essa condição adversa no momento que você quer e demonstra para ele o potencial de perigo que aquela condição vem. Cristiane já fez as aulas teóricas e antes de pegar no volante na rua, segue para o treinamento virtual.
É onde ela tem o primeiro contato com os pedais, com o câmbio, que no simulador funcionam como os de um modelo de motor 1.0. No percurso, o imprevisto de um carro parado na pista. Ela consegue frear, mas na marcha ré. Nossa, eu não vi, eu não prestei atenção atrás mesmo. Bateu. Bateu. Se fosse um carro de verdade? Nossa, se fosse carro de verdade, tinha arrebentado o carro atrás. O que você achou dessa experiência? Eu achei muito bom. Achei que uma tecnologia que ajuda a gente a sair mais preparado para a rua, tudo que a gente podia estar na rua, né? Podia ter acontecido todo esse acidente, tudo na rua. A autoescola não é obrigada a ter o equipamento, que pode ser compartilhado. De qualquer forma, quem paga é o aluno. Em São Paulo, tirar a carteira de motorista vai ficar quase 20% mais caro, já que cada aula vai custar em torno de R$ 45. Na medida que isso for sendo implantado, vai baratear. Né? É uma questão de tempo, porque inicialmente nós tivemos uma estrutura. Então, os CFCs tiveram que se preparar com mais uma sala de aula, contratar mais professores, ter uma estrutura de telefonia, de internet. O simulador é interligado à rede do Detran e o controle de presença é feito por meio da biometria. O sistema verifica a impressão digital e também a pulsação do aluno. É o chamado sensor de dedo vivo para evitar fraudes. Esta câmera aqui, além de gravar as imagens, ela tira fotos em diferentes momentos durante a aula. E uma outra câmera instalada na sala vai enviar as imagens em tempo real para o Detran. Todo esse material fica armazenado durante 5 anos. A resolução que tornou as aulas no simulador obrigatórias deveria ter entrado em vigor no meio do ano passado, mas as autoescolas alegaram pouco tempo para se adequar. Em dezembro, sindicatos da categoria chegaram a protestar para que o uso fosse facultativo. Sem local adequado, muitos veículos abandonados ou fruto de roubo são levados para as delegacias da capital. Em uma delas, já não há mais espaço para tantos carros. No 49º DP em São Mateus, na Zona Leste, os automóveis ocupam praticamente toda a área da delegacia. Os carros foram apreendidos por medidas judiciais, como roubo ou falência de empresa, ou foram trazidos por infrações de trânsito. Até as viaturas da polícia não encontram mais espaço para estacionar, já que a frota chegou à calçada. Moradores relatam que um dos carros está ali há mais de 2 meses e até agora não foi retirado. O acúmulo de carros traz outro problema. Muitos se transformaram em depósitos de lixo. A falta de segurança e a onda de manifestações que tomou conta das ruas de São Paulo aqueceu o setor de veículos blindados. Se antes considerado um mercado de luxo, agora até carros populares têm sido blindados na cidade. Vamos rever agora uma das melhores reportagens exibidas em 2013 pelo Jornal da Gazeta. Tecnologia, precisão. A alta demanda impulsiona o setor de automóveis blindados em São Paulo. Até outubro, mais de 8 mil veículos entraram na frota da cidade protegidos, 3 vezes mais que em todo o ano passado. E não é só a criminalidade que impulsiona o setor. Com as manifestações, com queima de carro, com tudo isso que está acontecendo, nessa mudança de cenário agora no Brasil, até quem não se preocupava está começando a olhar para esse lado. A empresa que fabrica vidros blindados entrega em média 300 carros por mês. Os novos pedidos não param de chegar. Isso aconteceu porque houve uma mudança no valor dos carros blindados. Hoje é muito mais comum encontrar nas ruas modelos populares com esse tipo de proteção. É uma opção para quem precisa de mais segurança e não pode pagar por isso em um veículo de luxo. Depois de um assalto, na hora de trocar de carro, Floriano abriu mão de uma caminhonete por um utilitário mais barato. Gastou R$40 mil com a blindagem dos vidros e lataria. Hoje se sente mais seguro. Eu paro num farol sem me preocupar com o que está acontecendo fora do veículo, né? Até então eu tinha essa insegurança, a todo momento era olhando em retrovisor, olhando para quem estava passando na rua, olhando quem estava atravessando, e hoje não. O valor da blindagem varia dependendo do tamanho do veículo, em média de R$30 a R$60 mil. O Exército Brasileiro, que regulamenta o setor, autoriza 4 níveis de blindagem. Hoje, o nível mais recomendado é o nível máximo, que protege contra disparos de armas de calibre 44 Magnum
e 9 milímetros. No túnel de tiro, a blindagem é colocada em xeque. A munição é real. A arma, uma máquina que dispara com uma intensidade até 60% maior que a arma real e com mais precisão. O projetil, geralmente, ele tem ele é pontual quando ele atinge a lâmina externa. Passando por essas camadas, ele vai se degradando e na última camada ele não é pontual, ele vem como uma onda de choque. Então imagina que a parte blindada do vidro absorve isso como uma luva de beisebol. Sempre achei que era para altos executivos, assim, para pessoas que não eram do meu mundo, né? A gente imagina, você vê na TV, você assiste filmes e tudo mais, então você nunca acha que isso vai chegar até você, né? E já está de volta à prisão a psicóloga Natália Ponte, mãe do garoto Joaquim, encontrado morto em novembro, no Rio, na região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Na última quinta-feira, a promotoria apresentou denúncia contra a mãe e o padrasto da criança. Natália já havia sido presa no dia 10 de novembro, mesmo dia em que o corpo do menino Joaquim Ponte Marques, de 3 anos, foi encontrado no Rio Pardo, em Barretos. A psicóloga, contudo, foi solta um mês depois. As investigações da polícia apontaram que foi o padrasto, Guilherme Longo, quem matou Joaquim depois de aplicar uma alta dose de insulina na criança. Para a promotoria, Natália deve responder por omissão, uma vez que tinha consciência dos riscos que o filho corria diante dos ciúmes do padrasto. Amanhã, a morte de Joaquim completa 60 dias. O governo estadual do Maranhão decide aumentar o número de policiais civis e militares nas ruas e reforçar as equipes do Grupo Tático Aéreo e do Corpo de Bombeiros. Ontem, 4 ônibus foram incendiados na capital São Luís. 6 pessoas ficaram feridas, inclusive uma menina de 6 anos, com 90% do corpo queimado. 3 suspeitos foram presos. Os ataques seriam uma represália à ação recente da tropa de choque e da Polícia Militar no complexo penitenciário de Pedrinhas, onde ocorreram mortes cruéis às vésperas do Ano Novo. O complexo de Pedrinhas está superlotado e é dominado por facções criminosas. Queda de uma árvore interdita a rua do bairro de Perdizes, na Zona Oeste. A árvore de grande porte caiu por volta das 5 da manhã na rua Vanderlei, perto da rua Cardoso de Almeida. O trânsito foi desviado pelas ruas Caiubi e José de Freitas Guimarães. Ninguém ficou ferido. Os galhos caíram sobre a rede elétrica, interrompendo o fornecimento de energia para diversos imóveis. Os funcionários da prefeitura passaram o dia removendo a árvore. Os técnicos da Eletropaulo acompanharam a remoção para depois iniciar os reparos na rede elétrica. Nesse sábado, o paulistano enfrentou mais um dia quente. A tão esperada frente fria vinda do sul do país não veio. Mas as chuvas são previstas para qualquer hora do dia e da noite neste fim de semana. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo. Amanhã, em todo o Brasil, o predomínio será de sol, calor e pancadas de chuva. No Rio de Janeiro, a máxima é de 31 graus. No Rio Grande do Sul, de 33. Já no interior nordestino, o tempo seco prevalece. Máxima de 30 graus na Bahia. No domingo, o sol brilha entre muita nebulosidade na região metropolitana. Tanto no centro-oeste como no norte do estado, as chuvas se intercalam com períodos de sol. Ribeirão Preto segue quente, com máxima de 34 graus. Chove, mas faz calor também nas praias paulistas. Santos com máxima de 28 graus. O sol fica entre nuvens na capital e a máxima prevista para amanhã é de 27 graus. Chuvas a qualquer hora. Na segunda e na terça, o predomínio será de sol. Máximas de 29 e 30 graus, respectivamente. O que era uma atividade de documentação se transformou também em arte. A fotografia passou a registrar impressões pessoais. Fotógrafos amadores que queriam trocar experiências deram origem a grupos como o Fotocine Clube Bandeirante. 1940. Fotos que pareciam pinturas. Era o início de uma época que mudaria a história da fotografia no Brasil. Aqui surgia o primeiro clube de fotografia de São Paulo,
o atual Fotocine Clube Bandeirante, responsável pela introdução da fotografia moderna no cenário artístico nacional. Hoje, o local abriga um acervo de trabalhos premiados de ícones da fotografia brasileira. Eduardo Salvatore, que foi um mestre nosso. José Ialente também é outra figura, não tem para ninguém. Tem Tomás Farcas, que não pode esquecer, mas teve outros também. Este ano, o fotógrafo publicou o livro Bandeirante, 70 anos de história na fotografia, sobre a evolução da arte no país e a trajetória do clube. O texto foi feito com base nas primeiras atas do clube, fundado em abril de 1939, e nos boletins mensais, publicados de 1946 até 1982. O Bandeirante veio para trazer a arte, na verdade, né? Para parar com aquele negócio de fotografia comparado com pintura, com desenho, com gravura, etc. Atualmente, o clube promove cursos de fotografia do nível básico ao avançado. 30 horas aula custam de R$ 600 a R$ 800. Associados têm desconto. A taxa anual para se associar é R$ 150. 15 anos já tem gente que vai nos nossos passeios. Então tem bastante molecada que quer curtir, andar na cidade. Às vezes tem medo de sair com a máquina na cidade, vem nos nossos passeios. Né? Aí vem aqui, a gente dá todas as instruções de como andar em grupo, as paradas, nós vamos parar em tal lugar para fazer essa foto. E aí cada um vai enxergando o mesmo lugar de maneira diferente. Celso está no Fotoclube há 15 anos. Em 2010, a foto Seu Chico ficou em segundo lugar na Bienal de Londrina. Já o atual presidente, José Luiz Pedro, chegou até o clube depois de se impressionar com uma exposição de Sebastião Salgado em 1995. Ele destaca a popularização da prática no país. Hoje, com a digital, vamos dizer que popularizou. Na verdade, desde as automáticas da década de 60, já popularizou, então você tem uma diminuição, talvez, da qualidade fotográfica, mas um volume muito maior de fotografia. E apesar de toda a tecnologia de hoje, as câmeras digitais e os programas de computador para edição de fotos, alguns fotógrafos continuam usando os métodos tradicionais. É o caso do paulistano Rodrigo Salles, que fez essa foto em 2004 com uma câmera manual, ampliação também manual em laboratório, e ganhou o segundo lugar da Bienal de Fotografia de Florianópolis. Para José Luiz, seja qual for a técnica usada pelo fotógrafo, a prática e os cursos profissionalizantes é que trazem o diferencial. Hoje você tem um fotógrafo que muitas vezes já fotografa por um período e ele quer um pouco de segurança de andar com uma turma de fotografia e achar outras técnicas que ele pode desenvolver na sua digital. A organização da FUVEST fixou neste sábado as listas com os nomes dos candidatos em cada local de prova da segunda fase de seu vestibular, que será realizado de amanhã à terça-feira. A organização lembra que os locais de prova não são necessariamente os mesmos da primeira fase e que os portões ficarão abertos de 12h30 a 1h. Ainda serão proibidos o uso de celulares ou qualquer dispositivo móvel de comunicação, computadores, gorros, bonés e caneta marca-texto. A lista com a primeira chamada dos aprovados será divulgada em 1º de fevereiro. 32 mil candidatos foram classificados para esta segunda fase do vestibular da FUVEST. As notas finais das provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, já estão disponíveis para os estudantes. Quem teve um bom desempenho na prova pode concorrer a uma vaga na universidade pública. Para isso, estarão abertas de segunda a sexta da próxima semana as inscrições no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. São mais de 170 mil vagas e o estudante pode fazer até 2 opções de curso. Com a nota do Enem, o estudante pode concorrer ainda a bolsas de estudo em faculdades particulares, financiamento estudantil e intercâmbio pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Anote aí o site do Enem, enem.inep.gov.br. Estado de saúde do ex-piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, segue crítico, mas estável.
A informação foi dada pela empresária do alemão Sabine Ken, que hoje foi ao hospital onde Schumacher está internado desde domingo. Neste sábado, o ex-piloto também recebeu a visita da esposa, Corina, e do presidente da FIA, Jean Todt, e de seu pai, Rolf, e de seu irmão, Ralf. Segundo a assessoria de Schumacher, a câmera do capacete usado por ele no momento do acidente foi entregue aos investigadores franceses. Eles investigam as circunstâncias da queda do atleta no último fim de semana. O heptacampeão mundial de Fórmula 1 bateu a cabeça em uma pedra quando andava de esqui nos Alpes franceses. Após ser internado, ele também passou por 2 cirurgias de emergência na cabeça e está em coma induzido. Os aplicativos para esportes são mais uma ferramenta para quem gosta de se exercitar. Eles registram várias informações sobre o rendimento durante a prática esportiva. De manhã bem cedinho, o Igor está pronto para a rotina diária de exercícios antes de sair para o trabalho. Ele usa o tênis especial para a corrida, a camiseta que absorve melhor o suor e também uma braçadeira com o companheiro inseparável durante todo o treino, o celular. Depois que o empresário descobriu os aplicativos desenvolvidos especialmente para a turma que gosta de correr, o telefone passou a controlar o exercício. O aplicativo indica o ritmo médio de corrida, minha velocidade média, o ganho e a perda de elevação e as calorias que eu perdi. Fora isso, o tempo da prova, o tempo do treino, quantos minutos eu corri e a distância que eu percorri. E não é só ele. Pelas ruas da cidade é fácil encontrar atletas amadores interessados em medir o desempenho. Ele te mostra toda a sua planilha da semana e você vai vendo sua evolução. O aplicativo te parabeniza se você foi mais rápido, se você foi mais longe. São várias opções de softwares para todos os tipos de celulares. Os atletas procuram a praticidade com as informações que ajudam a superar os próprios limites. Ainda mais quando os resultados podem ser comparados com os dos amigos nas redes sociais. E é bacana um ficar partilhando com o outro, baixei meu tempo, aumentei minha distância, vamos ver se na próxima a gente consegue melhorar junto. Os aplicativos para aparelhos de telefone celular estão ficando mais populares também por causa do baixo preço. Muitos podem ser encontrados até de graça na internet. Agora, será que estes aparelhinhos aqui estão roubando o mercado dos profissionais de educação física? Não, nosso mercado está em alta. Os aplicativos eles vieram e nos ajudam muito. Só que o profissional ele vai estar sempre presente na atividade física para orientar o seu atleta individualmente, ver quais as dificuldades que ele tem e isso o aplicativo não dá. Saiba agora quais são os destaques das principais revistas semanais do país. Na primeira edição de 2014, a revista Veja aborda os sinais que ajudam a descobrir quando alguém está mentindo. Com o título As Marcas da Mentira, a publicação afirma que cientistas podem desmascarar mentirosos por meio de linguagem verbal, facial e corporal. Já a revista Carta Capital traz uma edição especial, em que diversos especialistas de várias áreas traçam um plano de governo para o próximo presidente brasileiro a ser eleito em outubro. A Isto É e a Época continuam com as mesmas edições da última semana nas bancas, com as perspectivas e apostas para 2014. Vamos agora às manchetes dos 2 principais jornais de São Paulo. O Estado de São Paulo. 92% das cidades gastam mais do que arrecadam. O jornal traz uma pesquisa mostrando que os impostos gerados em 417 municípios pagam as contas de outras 4.875 cidades. Folha de São Paulo. Governo cogita abrir mercado a companhias aéreas de fora durante a Copa. Segundo o jornal, a ministra Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, não descarta intervir no setor para combater aumentos abusivos das passagens. Papa Francisco doa quase 12 milhões de reais para ajudar a saldar a dívida da Jornada Mundial da Juventude. O evento aconteceu em julho do ano passado, no Rio de Janeiro.
De acordo com o comitê organizador, o pontífice determinou a doação de 11 milhões e 700 mil reais para reduzir a dívida da Jornada Mundial da Juventude. Com a doação, somada aos 800 mil reais arrecadados pelo comitê organizador local, a dívida do evento está em torno dos 30 milhões e 700 mil reais. Em agosto de 2013, a Arquidiocese do Rio de Janeiro já havia vendido um terreno para ajudar a pagar parte das contas da Jornada Mundial da Juventude. A visita do Papa Francisco ao Rio na última semana de julho do ano passado foi sua primeira viagem internacional. A Jornada Mundial da Juventude durou 6 dias e chegou a reunir 3 milhões de jovens de todo o mundo na praia de Copacabana. Israel e Palestina estão fazendo progressos em acordo de paz, diz o secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, após encontro com o presidente palestino Mahmoud Abbas. Kerry chegou neste sábado em Ramallah e se reuniu por cerca de 3 horas com o líder palestino na sede do governo na Cisjordânia. Essa é a 10ª viagem do secretário de Estado norte-americano à região desde o ano passado. Os Estados Unidos estão intermediando as negociações para o acordo de paz entre israelenses e palestinos, retomadas em julho do ano passado, após 3 anos de impasse. Amanhã, Kerry deve seguir para a Jordânia e para a Arábia Saudita. Nos Estados Unidos, a primeira grande tempestade do ano, batizada de Hércules, deixa ao menos 15 mortos. E a previsão é que nos próximos dias a neve e os ventos fortes sejam seguidos por uma onda de frio. Com isso, as temperaturas devem despencar para abaixo dos 20 graus negativos. 1/3 do país está sendo afetado pela tempestade. Os estados de Nova York e Nova Jersey estão em situação de emergência. Os canadenses também sofrem com um frio extremo. O ano mal começou e o país já registrou as temperaturas mais baixas das últimas décadas. A cidade de Toronto atingiu a marca dos 34 graus negativos nesta sexta-feira, o pior índice já registrado para esta época do ano. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Um ótimo domingo para você. O Jornal da Gazeta volta na segunda-feira, às 19 horas. Uma excelente noite para você, um ótimo domingo. Neste domingo, 9h30 da noite, relembre as principais conquistas de um dos maiores times do país no especial Palmeiras, 100 anos de história. Assista agora, Gazeta Imóveis.